Quando eu tinha 16 anos, eu estudava na escola Nilza, em Sinop, no Mato Grosso, e a professora de português pediu pra gente fazer uma redação valendo nota sobre Graciliano Ramos. E na época eu estudava à noite e trabalhava o dia todo num serviço braçal. A família tinha uma madeireira e eu era o escolhido para ser o trabalhador dos serviços mais braçais que tinha, como por exemplo carregar caminhão, destopar madeira, tirar pó de serra. E um dos serviços era pegar o trator, pegar uma tora, na pilha de tora, e colocar na frente da serra-fita para que a tora fosse serrada. Eu precisava fazer isso a cada 20 minutos, a cada meia hora, pelo menos. Enquanto eu fazia essa reposição de toras, eu li bastante, ou o material que tinha disponível na biblioteca sobre Graciliano Ramos, e li Vidas Secas. E fiquei rabiscando as ideias, os argumentos que eu usaria para escrever a redação. Eu consegui ir para casa um pouco mais cedo naquele dia, eu consegui ir um pouco antes das 5 da tarde, e cheguei em casa e peguei a máquina de escrever e digitei a redação com as minhas anotações. E aí, chegando um pouco atrasado, eu entreguei para a professora a redação. Quando veio o resultado, a professora me deu uma nota 8 e disse que tinha selecionado 2 redações para participar de um concurso estadual de redação. A minha não era uma delas. A professora não gostava de mim. Muita gente não gostava de mim na escola Nilza porque eu era gay. E para os professores, para vários colegas, era muito constrangedor mostrar afeto para mim, porque isso tinha um peso social muito grande. Quer dizer, eu não sei se era só por causa disso ou por alguma outra razão que ela não gostava de mim. Mas o fato é que ela não selecionou. E aí eu fui lá, desconhecendo esse desafeto da professora e acostumado com a maneira como as pessoas lidavam comigo, eu pedi por favor para ela para mandar a minha redação também, porque alguma coisa me dizia que valia a pena. E ela mandou. E a redação foi aprovada na seleção municipal. Ou seja, a minha era uma das melhores redações da cidade. E um ano e pouco depois, eu fico sabendo que havia na Secretaria de Educação do Estado, lá no lugar onde a Secretaria de Educação se manifestava, na cidade de Sinop, um envelope para mim, com um diploma e uma medalha de ganhador desse concurso estadual de redação, 1990. A importância que essa chancela desse concurso teve para mim foi fenomenal. Eu era, para todos os efeitos, num grupo social eu era um trabalhador braçal. Na minha família eu era o filho caçula problema que tinha que ser o trabalhador braçal. Na escola eu era uma pessoa com problemas, eu era socialmente desajustado para aquele contexto social. Só que aquele diploma me falava uma coisa diferente. Aquele diploma, aquela medalha, dizia que em algum lugar eu tinha algum valor. Eu não sei quanto que isso marcou a minha vida, as escolhas que eu segui e tudo mais, mas o fato é que antes disso eu já alimentava, e essa medalha fez eu acreditar que aquilo era possível, que algum dia eu fosse escritor. Eu tô prestes a fazer 51 anos. Eu vim no começo do ano passado para São Paulo para ser um escritor, para aprender a ser um escritor, e me coloquei a seguinte meta: vou aprender a escrever até os 60 anos, vou me dedicar a escrever. E comecei a fazer um curso esse ano, online, sobre como escrever um romance. E comecei a escrever meu primeiro romance, que é Helenita, que fala da história de Sinop, fala da história de Quilombo, e que fala, basicamente, sobre esse convite que as pessoas recebem para ter visões um pouco totalitárias sobre o mundo, e que, às vezes,
as colocam em situações dúbias eticamente. E esse final de semana, hoje, propriamente dito, eu participei de um encontro presencial com outros colegas do curso. E foi muito legal. Na primeira palestra que teve, eu fui a pessoa que levantou e foi na frente de todo mundo, caipira que sou, e fiz uma pergunta. E chamou a atenção a maneira como eu fiz a pergunta, porque de certa forma tocou um pouco em todo mundo. E eu perguntei de uma maneira um pouco diferente, mas basicamente como que o autor tinha escolhido, entre tantas coisas que ele poderia ser, como ele tinha escolhido aquele assunto, aquela métrica, aquela imagem que ele ia passar para aquele segmento que ele queria ser lido. Terminou a palestra e houve um pequeno intervalo, e no sair no intervalo eu passei por uma senhora que estava toda de branco, cabelos brancos, e parei para lá e fui cumprimentá-la, e ela foi muito querida, muito gentil, trocamos ideias, eu perguntei como que era o nome dela, ela me disse que era Beth Ramos. E aí eu falei, seu nome é muito sonoro, eu devo conhecer você? Você é alguém famosa que eu deveria conhecer? Aí ela fez assim, dizendo, acho que não. Aí eu me abaixei e falei, mas você vai escrever sobre o que? Ela falou sobre o romance que ela estava escrevendo, sobre o tema. Eu falei, olha, de certa forma ele conversa um pouco com o meu. A gente trocou ideias, afagos, e fui para o café. Ao voltar do café, ela era a palestrante do segundo bloco. E uma pessoa incrível, maravilhosa, super fofa. E ela estava contando sobre o desafio dela escrever, porque pesa sobre ela um signo de cobrança muito grande, desde que ela era pequena. Dela, as pessoas cobravam demais. Por quê? Porque ela não podia errar. E por que ela não podia errar? Porque ela era a neta de Graciliano Ramos.